falar um pouco sobre o tema Vencendo no Deserto. E para vencer no deserto, nós precisamos daquele que já é vencedor e que um dia também venceu no deserto, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então nós iremos falar de vencendo. Para vencer, temos que passar por uma guerra, por uma batalha. E vai ser assim até Jesus voltar. Então olha só, vamos ver o que Paulo orienta sobre vencer esta guerra. Abram no livro de Efésios, capítulo 6, Novo Testamento, livro de Efésios depois do livro de Gálatas, antes de Filipenses. Efésios, capítulo 6, e nós iremos falar sobre vencendo no deserto. Mas olha o que Paulo fala sobre como vencer ou com quem nós estamos lutando hoje. Vamos lá, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Verso 10 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O verso 12 diz: porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo diz que nós temos uma luta, irmãos, a vencer. E a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É uma luta espiritual e todos nós passamos por ela. São os desertos que nós enfrentamos aí durante toda a nossa vida cristã. Então a coisa não vai ser fácil, nunca foi, não é e não vai ser. Porque se nós estamos do lado do exército vencedor, o exército de Deus, mesmo o perdedor Satanás quer atrapalhar a sua caminhada rumo ao céu. Então olha só, Paulo diz que há uma luta. E o diabo vai fazer de tudo, armar ciladas para te vencer todos os dias. E se você o incomodar a ele e a seus anjos maus, fazendo a vontade de Deus, aí é que a luta é travada mais ainda contra mim e contra você. Então, se eu não estou incomodando Satanás, não há luta. Entenderam? Não há luta. Mas se eu incomodo Satanás, há uma luta. Há uma batalha entre o bem e o mal. Continuando, a Bíblia diz quando começou essa batalha, ou esta guerra. Apocalipse capítulo 12. Podem abrir. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, a partir do verso 7 ao verso 9. 7 ao 9. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Diz assim: houve uma guerra ou uma peleja, como pode estar na sua tradução, no céu. Os dois lados, Miguel e os seus anjos, pelejaram ou guerrearam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O que nós entendemos aí? Houve uma peleja no céu. E essa peleja tinha dois lados. Miguel com seus anjos e o dragão com seus anjos. Lembrando, quem é o dragão? O verso 9 responde, mas vamos ler o 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Houve um dos lados que perdeu a guerra. Mas quem é o dragão? Verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele também os seus anjos. Então, uma guerra houve no céu,
e lá começou. O dragão, que se chama Satanás, o diabo, ou a antiga serpente, foi expulsa do céu e atirado aonde? A terra. E qual foi o outro lado que ganhou a batalha no céu? Miguel. Segundo o livro de Judas, no verso 9, Miguel é chamado de o arcanjo. Presta atenção, ó. Miguel é chamado de o arcanjo. Segundo o livro de Daniel, capítulo 7, o verso... Daniel capítulo 7... Não, Daniel capítulo 10, perdão, Daniel capítulo 10, diz que quando Daniel orava por uma guerra espiritual que havia na mente do rei Ciro, o rei da Pérsia, diz que o anjo Gabriel se apresentou a Daniel e disse a ele que estava ali porque desde o primeiro dia ao qual Daniel clamou ao céu, ele veio para ajudar. Mas diz o anjo Gabriel, lá em Daniel 10, que a batalha era tão intensa na mente de Ciro, que ele teve que pedir ajuda. E quem foi a ajuda que veio ajudar Gabriel, mas Daniel? Foi o arcanjo Miguel, que é chamado em Daniel capítulo 10 de o príncipe dos príncipes. Em outras traduções está o grande príncipe, ou em outras traduções também se encontra o único príncipe. Então vamos lá, Miguel, Judas diz que é o arcanjo, Daniel diz que é o príncipe dos príncipes. Se nós formos, e a Bíblia relata que há um arcanjo, não os arcanjos. Então, vamos lá, o arcanjo, Miguel, quem é ele? Lá no livro, não precisa abrir por enquanto, mas lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, Paulo diz da seguinte forma, dada a palavra de ordem, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que ressuscita os mortos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, aí Paulo diz assim, ouvida a voz do arcanjo. Então, se a palavra de Deus ressuscita os mortos, quem é a palavra de Deus? A voz do arcanjo. Então, quem é que ressuscita, segundo o livro de João, capítulo 5? Jesus, quando voltar nas nuvens do céu, ele vai dar a ordem, ressuscitem os mortos fiéis em Cristo, ressuscitam. Aí Paulo no verso 17, ele diz assim, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nas nuvens um encontro com o Senhor, e lá estaremos para sempre, diz o apóstolo Paulo. Então, quem é o arcanjo Miguel? Jesus. Então, a batalha no céu foi travada entre Miguel, Jesus, os seus anjos e do outro lado, Satanás, a antiga serpente ou o diabo e seus anjos. E com ele foram expulsos do céu. Quantos anjos foram expulsos do céu? Abre no livro de Apocalipse, aí mesmo, no capítulo 5. Vamos voltar aqui para entender. Apocalipse 5, João diz isso, ó. Qual é o número dos anjos no céu? O verso 11, ele diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares de milhares, e milhões de milhões e milhares de milhares. Segundo o livro de Daniel, capítulo 7, o verso 10, Daniel diz o seguinte, era milhões de milhões, miríades de miríades. Então, os anjos no céu são incontáveis. Olha só, segundo o livro, não precisa abrir, o livro de Jeremias, capítulo 33, o verso 22, Jeremias diz que é impossível contar os anjos de Deus. Então, quando Satanás guerreou no céu, ele foi expulso do céu,
com aqueles que ficaram do seu lado e veio à terra. Quantos? Lá no livro de Apocalipse, pode abrir, capítulo 12, o verso 4 diz, 12, verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz ao filho, dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Apocalipse 12, verso 4, está dizendo o seguinte, que quando Satanás foi expulso do céu, junto com seus anjos, uma parte que ficou do lado dele, o verso 4 diz que foi a terça parte das estrelas. Estrelas, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso 20, diz que estrelas são anjos. Então, Satanás arrastou a terça parte. De qual é essa porcentagem? Milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. Então, é incontável, segundo o livro de Jeremias. Então, quantos anjos vieram com Satanás? Nós não sabemos, porque é muitos anjos no céu, segundo a visão de João e de Daniel. Então, quando Satanás veio à terra, veio ele e um monte de anjos que hoje são demônios. Entenderam? Que a guerra não é fácil? Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, demônios. Meus amados, nós sabemos que Deus hoje se encontra no céu, em um trono, e de lá Ele dá ordem aos seus anjos, como deu ao anjo Gabriel para visitar Daniel em Babilônia. Satanás provavelmente faz a mesma coisa hoje. Ele quer guerrear contra você, ele viu os demônios para tentar a tua vida, para fazer você passar por um deserto, enquanto ele fica num trono. Apocalipse diz isso, que há um trono de Satanás aqui nesta terra, e ele domina, ele comanda de lá. Olha que interessante. Então, nós estamos travando uma luta frequentemente contra demônios, comandados pelo o maior deles, Satanás. Nós estamos brincando, irmãos. Temos que prestar atenção com que armas estamos lutando contra Satanás. Quando aqui nessa igreja se insiste aqui à frente, dizendo, venha aos cultos, venha, vamos nos fortalecer, irmãos, porque é luta travada contra Satanás. Você escolheu ficar do lado de Deus, você está do lado do exército que Satanás odeia. E se você estiver incomodando Satanás, ele vai contra você com toda força. Quando ele quis tentar Jesus no deserto, ele não mandou recado não, ele não mandou os demônios não, ele foi pessoalmente, lá em Mateus capítulo 4, ele foi pessoalmente tentar Jesus. É isso que ele faz. Enquanto mais forte você estiver nos caminhos do Senhor, o diabo também vem muito forte contra mim, contra você. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, para te fortalecer, você está do lado do exército vencedor, que venceu Satanás, que voltará nas nuvens do céu para esmagar a cabeça da serpente de vez, e vai acabar com tudo isso. Não temas, porque nós estamos do lado de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Nós somos mais do que vencedores se tivermos em Cristo Jesus. Mas Satanás não vai desistir, irmãos. Tem muitos de nós que estamos deixando Satanás muito acomodado. Tem muitos de nós que não estamos nem mexendo com ele, ou nem queremos. Por muitas das vezes na minha vida, no meu ministério, eu já pensei até em parar de fazer o que eu faço hoje, porque eu estava sofrendo algumas pressão de Satanás. Eu disse, meu Deus, eu tenho que parar pelo menos no meu ministério, um pouco do que eu estou fazendo, para ver se diminui o que eu estou passando. Mas irmãos, quando eu faço isso, quando eu tenho esse pensamento, porque eu não quero passar o perrengue na guerra, o que eu estou dizendo para Deus? Senhor, eu estou no meio, quer dizer, eu estou indo até um pouquinho para o outro lado, porque eu não quero sofrer. Se eu não quero sofrer, eu vou para o outro lado, que é o do inimigo. Aí você não incomoda ele, está tudo tranquilo. Mas quando você vem para o lado de Deus, vai ser incomodado, vai ser perseguido.
Então, os apelos feitos aqui à frente para você vir em culto, é para você se fortalecer na palavra de Deus. É para você vestir as armaduras que Paulo está dizendo em Efésios 6. É para você se preparar para o que há de vir, e coisas piores hão de vir sobre a terra. Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Olha só como ele sabe. Apocalipse 12, verso 12, diz assim: por isso, festejais os céus. Lógico, está festejando, porque Satanás não está mais lá. Mas olha só, continuando. E vós, ou nós, os que neles habitais, ou nós que estamos aqui na terra, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, em outra tradução, grande raiva, grande furor, dizendo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás é um estudante das profecias. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não sabe o dia que Jesus volta. Ele não sabe o dia que a porta da graça se fecha. Ele não sabe quando Jesus levantará as mãos para o céu e dizer assim, está feito. Logo, logo buscarei os meus. Ele não sabe, mas ele percebe que pelas as profecias, os acontecimentos dos últimos dias, ele fica atento, porque sabe que breve Jesus voltará. Agora eu e você, estamos percebendo que estamos numa batalha, que isso vai piorar, que as coisas vão apertar. Nós temos uma liberdade para adorar a Deus, de ir e vir, uma liberdade religiosa ao qual o nosso país permite. Agora pense nos nossos irmãos que estão em países que não podem adorar a Deus, tem que se esconder. Então, meus amigos, o apelo é feito aqui para vir cultuar, porque você precisa se fortalecer para o que há de vir. E o caldo vai engrossar, porque Satanás não está de brincadeira. O livro de Pedro, 1 Pedro, ele diz que ele está ao nosso derredor, como um leão faminto. Jesus diz, lá em João 10, 10, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele. Se ele pudesse entrar aqui agora, Satanás, e matar um por um, pode ter certeza que eu seria o primeiro, porque estou aqui pregando para os irmãos. Mas não seria diferente com você, que ele não ia deixar ninguém vivo, mas ele tem que pedir a permissão de quem? Do Todo-Poderoso, do Deus Criador, do universo, daquele que o criou, porque ele também é criatura de Deus. Mas ele faz diferente hoje, irmãos. Ele guerreia contra você para te matar espiritualmente, para você perder a sua fé, a sua força de congregar, a sua força de querer ajudar no ministério de Cristo, a sua força de lutar, a sua força de se dobrar aos pés de Cristo para orar, se fortalecer. Ele vai tentar te matar espiritualmente. Pode ser, irmãos, que ele está usando muitos de nós aqui, não para sair da igreja, e sim para enfraquecer o corpo de Cristo. Quando você vem aos cultos, quando você vem participar das programações da igreja, quando você está junto do corpo de Cristo, não só você se fortalece, toda a igreja ganha com isso. Tivemos um culto ontem aqui à tarde. Mais uma vez, o que eu vou falar já é bem conhecido de vocês. Só vimos os desbravadores de alguns irmãos aqui. Aí nós vamos apelar aqui à frente. Nós vamos clamar para você vir ao culto. Você que tem que perceber que está numa luta travada com Satanás. Ah, irmãos, eu estava fazendo outra coisa. Tudo bem, meu amigo. O que você estava fazendo era de Deus também. Pode ser que você estava cultuando com a sua família algum monte aqui do Fortaleza. Pode ser que você estava fazendo uma visita. Tudo bem. Mas quando você congrega, e nós juntos somos mais fortes, irmãos. Quando você vem congregar junto com os irmãos, você apoia aquele que está fraco. Você incentiva aquele que não queria vir. Faça um esforço, meu amigo. Eu lembro que um tempo atrás, aqui nessa igreja, fez uma semana de oração.
E quem fez essa manutenção foi um pastor, e todo dia era cheio de gente, os irmãos vinham, lotava, tinha um sorteio, e prêmios, e brindes, aí na outra quarta já não tinha ninguém. Quer dizer, eu faço um esforço tremendo para cultuar numa semana de oração. Passou a semana de oração, parece que eu não preciso mais cultuar. Parece que eu não preciso mais de forças para lutar contra Satanás. Eu não estou dizendo que você que não está vindo, não está se fortalecendo. Você pode até estar na sua casa, mas eu estou dizendo, você foi chamado para fortalecer o corpo de Cristo. Igreja, nós iremos subir como igreja, a igreja de Deus. Juntos iremos cultuar ao Senhor na terra prometida, na nova Canaã, na Canaã celestial. Quando Deus der a ordem lá em cima, na cidade santa, todos irão adorar a Deus. Vai ser um único povo adorando a Deus dentro da cidade santa. Todo o universo para adorar a Deus. Hoje, irmãos, vai aprendendo. Essa terra é uma faculdade para você, é uma escola. E nós temos que aprender a cultuar a Deus aonde? Aqui, com os irmãos. Quantos? Eu sou só mais um aqui à frente, pedindo para que você venha cultuar. Só mais um. E vai ser assim até Jesus voltar, irmãos. Jesus vai colocar homens aqui à frente, pedindo, implorando para você vir cultuar. Não deveria ser assim, irmãos. Tem muitos lugares pregando a mentira aí fora. Você passa agora pelas portas, esse horário, está assim, ó, abarrotada de gente. Nós fomos cultuar numa igreja ontem, no sábado, eu fui ministrar. E os irmãos dizendo assim, olha, é programação do departamento dos homens. Eu até comentei com a minha esposa, é programação da terceira idade. É programação, vai ter programação dos jovens, programação das mulheres. Meus amigos, se eles estão fazendo tantas programações com os departamentos da igreja, por quê? Porque tem gente, tem irmãos comparecendo. Porque quando não comparece, qual é a nossa limitação? Desistir, não fazer. Cada um de nós temos um chamado especial. Eu creio nisso. Você que tem irmão aqui que louva a Deus e tem esse chamado, louva bastante. Eu prego bastante também nas igrejas. Eu não estou aqui direto. Mas o pouco que eu estou aqui, irmãos, ou a minha parcela dentro desta igreja, como desbravador, eu vou fazer para a honra e glória de Deus. Eu vou me esforçar, irmãos, para colocar esses meninos aqui, esses jovens dentro da igreja. É isso que temos que fazer. Nós estamos em guerra. Satanás não está de brincadeira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não está de brincadeira. Ele vai guerrear contra você. Sabe como ele perseguiu o povo de Deus? Vamos lá, algumas perseguições contra o povo de Deus. Apocalipse, ainda no capítulo 12. Olha contra quem ele está irado e como ele guerreou. Verso 1, 12, verso 1. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Contra o diabo, quem o diabo está irado mesmo? Contra uma mulher. Mulher em profecia é o que mesmo, irmãos? Igreja. Mas não é uma igreja física, não é um templo, tá bom? Com paredes, não é isso. Não é uma denominação que o diabo está irado. Ele está irado contra um povo, que se chama o povo de Deus, um povo diferenciado. Quem é esse povo? Que tem o sol como vestimenta. Sabe o que é isso, irmãos? Segundo a Bíblia, lá no livro de Salmos, no capítulo 84, verso 11, e também no livro de Malaquias 4, verso 2, diz que Deus é o sol da justiça. O povo dele que está sendo perseguido, ou vai ser perseguido, ou foi perseguido, é o povo que tem o Deus como vestimenta, o sol da justiça, e tem a lua debaixo dos pés. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de onde? Do sol. Era como se fosse alguém refletindo a luz de Deus. Olha só, o povo de Deus que está sendo perseguido, ou que vai ser perseguido, tem o sol da justiça, Deus, representando. Quem olha para a pessoa vê Deus.
porque as suas vestes é de Deus, o que ele come é de Deus, o que ele pensa é de Deus, o que ele fala é de Deus. Então representa Deus sem abrir a boca, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. É um povo que representa Deus sem abrir a boca. Só pelo que fala, só pelo que veste, só pelo que pensa, só pelo que faz, só pelas suas atitudes representa Deus. Mas também tem a lua debaixo dos pés. Ele se apoia, o seu alicerce é na lua. Sabe quem é a lua? Tem duas coisas que pode definir a lua aqui nesse verso. Quem reflete Deus na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, reflete Deus. Uma outra pessoa, que segundo o livro de João, no capítulo 1, João diz que João Batista, ele não era a luz, mas veio para que a luz brilhasse. Quem é a luz? Segundo João capítulo 8, verso 12, Jesus é a luz do mundo, que reflete quem? A imagem do Pai. Não é isso que Jesus disse? Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, nós entendemos que o povo de Deus que vai ser perseguido, o que foi perseguido no passado, está sendo perseguido e que vai ser perseguido por Satanás, tem Deus como sol da justiça, Jesus como base, ou o Antigo e o Novo Testamento como base, que se apoia na Bíblia, e também tem uma coroa de 12 estrelas. Na sua mente deste povo que vai ser perseguido, tem na mente coroa de 12 estrelas, a doutrina das 12 tribos de Israel e também a doutrina dos 12 apóstolos. Temos eu e você essas características? Se tiver, se prepare, vai ser perseguido. Eu não estou sendo perseguido, irmão. Presta atenção, algo falta. Mas eu não quero também, se é para ser perseguido, nem quero. Então, tome cuidado. Porque só tem dois lados. Um exército vencedor e o outro perdedor. Não tem saída, irmãos. Se você escolheu ser um cristão e está aqui, que esteja do lado do vencedor. Tenha essas características. Aí, a Bíblia diz que Satanás, ele perseguiu esta mulher no passado. Verso 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias, ou em profecia, 1260 anos. Houve essa perseguição no passado. Satanás perseguiu o povo, não foi uma igreja física, não foi uma denominação, foi um povo que estava incomodando Satanás. E ele perseguiu, só que essa mulher foi para onde? Para o deserto. Verso 13 do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, e onde o sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso também está lá em Daniel, tá bom? Daniel fala desse tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 1 tempo e meio, 3 anos e meio de perseguição, ou 42 meses, ou 1260 dias, anos. Houve uma perseguição no passado. Essa igreja incomodou Satanás. Essa igreja surgiu, irmãos, e lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, diz que ela saiu vencendo e para vencer. Apocalipse capítulo 6, vencendo e para vencer. Porque Cristo estava com ele, mas incomodou muito Satanás. Perseguiu. A Bíblia diz que a perseguição continuou. Se você for reparar em Apocalipse 12, existe essa perseguição, o dragão perseguindo a mulher, e a mulher sendo sustentada no deserto, que é uma boa notícia para mim e para você. O povo de Deus vai ser sustentado no deserto, mas só que Apocalipse 12 não diz o que aconteceu com a mulher.
Já percebeu? É como se fosse um filme de guerra e entre o mocinho e o bandido. Aí o bandido persegue o mocinho ou o bonzinho da história, e só que a história termina dizendo o seguinte: um perseguiu o outro e foi no deserto, o mocinho ele se escondeu, pronto, acabou a história. E o final disso? O que aconteceu com a mulher no deserto? No verso 17, não diz. O verso 17 nos diz algo bem interessante, olha só, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Aí não diz o que aconteceu com a mulher, mas continuando a história diz, e agora ele foi pelejar contra o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse pôr de pé sobre a areia do mar tem um outro contexto, tá bom? E em algumas traduções, esse finalzinho está lá no capítulo 13, já no verso 1. Mas olha só. Então vamos entender que o verso 17 acabou aqui, ó. Perseguiu-se e guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Acabou aí. Então o dragão, ele perseguiu a mulher por 1260 dias, anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo a 42 meses. Isso foi no passado, há muito tempo atrás. Porque a igreja incomodou Satanás. Diz que agora, irmãos, nos nossos dias, desta mulher sobrou só um resto, um restante, uma descendência. Só que quando você vai, e eu quero que você vá agora, em Apocalipse 17, diz o que aconteceu com a mulher. Apocalipse 17, o verso 3, só o verso 3. Só para você entender o que aconteceu com a mulher, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para você entender e a gente voltar no verso 17 do capítulo 12. O verso 3 do capítulo 17 de Apocalipse. Transportou-me o anjo em espírito para onde mesmo? Para um deserto. Onde era a perseguição do dragão contra a mulher? No deserto. João diz, em visão, que foi transportado a um deserto. Olha o que ele viu. E vi uma mulher montada na besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Meus amados, quando Satanás perseguiu a mulher, o povo de Deus, muitos da mulher, ou daquele povo, em vez de lutar contra a besta, contra Satanás, eles montaram na besta. Besta é animal. Segundo o livro de Daniel, capítulo 7, 23, diz que animal é reino. Então, em vez do povo de Deus lutar, e não foram todos, lutar contra o dragão, contra a besta, contra Satanás, ou contra a heresia, eles fizeram o quê? Montaram na besta. E assim termina a história. No passado, a perseguição diz que o povo de Deus ficou um povo apóstata. A besta conseguiu o que queria ou não? Conseguiu. Sabe qual que é a tática dele hoje? Uma guerra que você está passando, a mesma coisa. Você pode até vir na igreja. Você pode até vir nos cultos. Mas se você não vier adorar a Deus, se não tiver mudança de vida, irmãos, se não tiver mudança de costumes, se não tiver mudança de pensamentos, se você trouxer aqui para dentro os seus próprios pensamentos, seu próprio jeito de ser, a sua maneira de liderar, irmãos, lembre-se que você está trazendo heresia para dentro da casa de Deus. Nós temos uma doutrina santa e pura dentro dessa igreja. Nós temos doutrina de como comer, de como beber, de como se vestir, de como falar, de como agir, de como se comportar, do que assistir, do que ver, do que ouvir. E o que é que nós estamos fazendo? Muitos de nós estamos trazendo essa doutrina para onde? Para dentro da igreja. A apostasia está dentro da igreja, porque isso está sendo através de nós. Lembre-se que o diabo, se ele quisesse ou se fosse autorizado, melhor dizendo a ele, entrar aqui e matar nós, ele mataria. Mas não é autorizado, então ele vai matar de que forma? De um outro jeito. Já que ele não pode com a igreja, ele vai fazer que a igreja participe com ele da apostasia. É isso que está fazendo hoje. Mas louvado seja Deus que o verso 17 do capítulo 12 diz que há um restante dentro da igreja de Deus.
dentro da igreja que foi apostatada, há um resto, um remanescente. Sabe quantos são esses remanescentes? Abram no livro de Isaías 19. Isaías 19. Isaías, que fica antes de Jeremias, no Antigo Testamento, ou se você conhecer aí o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você chega no livro de Isaías. Isaías capítulo 10. O verso 19 e o verso 20. Perdão, do 19 ao 22. Já estamos terminando, tá bom? Verso 19. Quem são o resto? O resto das árvores da sua floresta será muitos. É isso que diz a sua Bíblia, irmãos? Poucos, poucos. A minha tradução é bem clara. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Mas tão pouco é o resto dentro da igreja. O que está preservando o sol como justiça, que está preservando a doutrina de Cristo, que está preservando os ensinamentos dos apóstolos, são tão pouco que um menino pode contar, ou se você passar tão depressa, ele vai poder contar, que é tão pouco, diz a Bíblia. Então percebam que Satanás está irado dentro da igreja, não é com todos, é com poucos, poucos e bem poucos dentro da igreja. Agora, para pensar, eu faço parte desse pouco, irmãos? Ou eu estou tranquilo dentro da igreja? Na minha zona de conforto? Sabe? Fazendo o que eu quero e não consultando ao Senhor se é a vontade de Deus. Irmãos, vai ser difícil aqui, nessa igreja, difícil aonde você for congregar. Se você tem um chamado de liderar, lidere, irmãos. Se você fugir desse chamado, pode ter certeza, se você não falar, as pedras clamarão. Lute do lado do exército de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que são poucos, tão poucos, o resto, até Jesus voltar. Continuando, o verso 20, acontecerá naquele dia, que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão, ou se firmarão, ou se apoiarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão, quer dizer, se firmarão no Senhor, o Santo de Israel. Os poucos, irmãos, vão se firmar na doutrina de Cristo. Vai até o fim, pelo nome de Cristo. Os poucos, os restantes, não vai deixar essa igreja cair. Vai sustentar as doutrinas até Jesus voltar, irmãos. Ah, come isso, é só hoje. Não como, que nem Daniel em Babilônia. Daniel, você tem que comer da comida do rei das iguarias. Não como, qual é a sentença? A morte, eu morro. Tem que ser assim hoje, irmãos. Não como. Não como. Ah, mas você morre, então eu morro. Porque Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é do quê, irmãos? Lucro. Se você morrer com Jesus é lucro, irmãos. Porque quando ele voltar nas nuvens do céu, ele vai chamar o teu nome e vai ressuscitar você para o encontro com o Senhor nos ares. Antes com Cristo, irmão, do que sem Cristo. Continuando, 21. O restante se converterão ao Deus forte. Sim, o restante de Jacó. O 22 e último. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada. Transbordante de justiça. Entenderam? Estamos em guerra, em guerra. E a maior delas, irmãos, está para vir. Incomode Satanás, irmãos. Incomode. Leve essa mensagem para que Jesus volte nas nuvens do céu. Leve essa mensagem.
Lá em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus disse: será pregado este evangelho do reino a todo mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mas antes de chegar ao fim, nós iremos passar pelo caminho estreito, irmãos. Último verso, nem precisa abrir, que você conhece. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, falando do povo que vai ser selado com o selo de Deus, um dos anciãos, que está ao lado do trono de Deus, perguntou para João: João, quem são esses? O verso 13, tá bom? Quem são esses que se vestem de vestiduras brancas? De onde vêm? No verso 14, João disse: meu Senhor, tu sabes. Aí o ancião respondeu, irmãos: esses, João, são os que vêm da grande tribulação. Eles, João, alvejaram as suas roupas aonde, irmãos? No sangue do Cordeiro. Entenderam? Eles, João, vieram da tribulação, João, passaram pelo estreito. Eles, João, é o resto, João. Eles, João, vão ver o Salvador vindo sobre as nuvens do céu, e no Apocalipse capítulo 7 completa dizendo assim, ó: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, capítulo 12, quando dá a introdução para o capítulo 13, diz que Satanás, nos teus dias, nos nossos dias, vai levantar duas bestas contra o povo de Deus. Na segunda, ele vai unir as duas. Aí vai formar o quê? A imagem da besta. E ele vai obrigar, forçar a tua adoração. Ou você adora, ou você morre. Você não vai poder comprar e nem vender se você não se prostrar às ideias de Satanás colocadas nas mentes de dois poderes, um político e um religioso. Ele vai te obrigar. Meus amigos, Satanás, hoje, ele está negociando a tua adoração, como ele fez com Jesus no deserto. Se prostrados me adorares, eu te dou tudo isso que é meu, ó, tudo me pertence. Hoje ele está negociando a tua adoração, e muitos de nós estamos vendendo a nossa adoração, quer dizer, entregando de mão beijada para Satanás. Mas vai ter um dia que Satanás vai te obrigar a adorá-lo. Se prostre perante as minhas ideias, aceita, ou você morre. E agora? Isso é guerra, irmãos. Isso é guerra. Sabe qual é a boa notícia? Eu quero terminar o sermão com essa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Apocalipse 14. Enquanto diz que Satanás se colocou de pé sobre a areia do mar, e de um lado ele levantou uma besta que se emerge ou sai do mar, e uma outra besta que sai da terra, para unir contra o povo de Deus. Para destruir o povo de Deus, melhor dizendo. Enquanto ele faz isso, Apocalipse 14, o verso 1, diz que o Cordeiro se colocou como? De pé. E com ele estava quem mesmo? Os 144 mil. De que lado você está, irmão? De que lado você quer ficar? Daquela multidão que Satanás vai reunir contra o povo de Deus? Ou você está do lado dos perseguidos, dos que irão fugir? Vai preferir até morrer, ser preso, mas não vai se prostrar às ideias de Satanás. É guerra. Nós estamos em guerra. Hoje você está num treinamento para uma guerra que há de vir e há de piorar. Você está num treinamento. Se você está dormindo num treinamento, irmão, provavelmente, quando a guerra vier, cabeças irão rolar. Essa é a real. Se você está dormindo hoje, meu amigo, acorde. Que o poder do Espírito Santo te chacoalhe. Que você possa pegar as armaduras de Deus, que nem Paulo diz em Efésios. Segure firme as armaduras. Vista as armaduras de Deus. Se proteja com o capacete, com o escudo de Deus, que é a tua fé. Calce o evangelho da paz. Porque as coisas vão piorar, meu irmão. Vai piorar. As coisas vão piorar, meu querido. Você está em guerra. E em guerra não se brinca.
Eu fui militar por 5 anos. E quando eu ficava, irmão, de serviço no quartel, aqui na base aérea, aqui em Guarulhos, quando eu ficava de serviço no quartel, era com uma 9mm aqui, ó, e o fuzil aqui segurando, ó. Não podia piscar, era 2 horas de pé, porque era revezado entre três irmãos, ó, 3 soldados. E quando eu revezava com eles, quando era no meu horário, não podia piscar, irmãos. Teve um momento lá na base aérea que um soldado dormiu. Sabe o que aconteceu? A base aérea foi invadida. Sabe quem morreu primeiro? O soldado que tinha dormido. Foi o que aconteceu. Tomaram a arma dele, mataram os outros também, que estavam em serviço junto com ele, e roubaram a arma. Quando foi descobrir de manhã, quando veio a rendição, o soldado veio render o serviço, os 3 mortos. O diabo não está de brincadeira, irmãos. Ele quer nos destruir. Só que você não pode parar, porque você está no lado de quem já venceu Satanás. Os dias dele estão contados. Não desista. Vamos esperar Jesus voltar nas nuvens, lutando, irmãos. Mesmo que isso custe as nossas vidas. Mesmo que isso custe o teu emprego. Mesmo que isso custe o teu casamento. Mesmo que isso custe a tua amizade, irmãos. Porque quando Jesus voltar, Ele enxugará do teu olho toda lágrima que foi escorrida dentro dessa igreja. Toda lágrima que você derramou por amor a Cristo. Toda lágrima você enxuta dos seus olhos. Toda lágrima. Sabe o que é enxugar as lágrimas? Deus vai enxugar, colocando a coroa em você da vida eterna. E lá não vai haver mais nem choro, nem pranto e nem dor. As coisas passaram. Novo céu e nova terra nos aguarda. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.